7 de janeiro de 2026, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, versículo 45 a 52. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, no lado leste do lago. Enquanto ele mandava o povo embora, depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu em um monte a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava na terra sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passar adiante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um dos fantasmas e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo Jesus falou com eles, dizendo: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados. É que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Agora sigamos com os ensinamentos segundo a Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino e os escritos da patrística e grandes sábios. Vejamos o que nos traz a glosa de Santo Tomás de Aquino. No milagre dos pães, o Senhor mostrou que era o Criador das coisas. Agora, andando sobre as águas, ensinou que tinha o corpo livre do peso e de todos os pecados. E ao acalmar os ventos e apaziguar a fúria das águas, mostrou que comandava os elementos da natureza. Por isso se diz, imediatamente, Jesus obrigou seus discípulos a embarcar para chegarem primeiro que ele à outra banda do lago, a Betsaida, enquanto despedia o povo. Segundo Pseudo Crisóstomo, por um lado despediu o povo com a bênção e algumas curas, por outro, obrigou os discípulos a embarcar, pois não poderiam dele ser facilmente separados, e isto tanto por conta do grande afeto que por ele tinham quanto porque inquietavam-se sobre o modo como ele viria até eles. Segundo Pseudo Crisóstomo, convém compreendermos isto a respeito de Cristo, enquanto homem, fê-lo também instruindo-nos a sermos assíduos na oração. Segundo Teofilacto Diócrida, uma vez despedida a turba, subiu para orar. Com efeito, a oração exigiu o repouso e o silêncio. Segundo São Beda, nem todo aquele que ora sobe ao monte, mas ora bem aquele que, orando, busca Deus. Já quem suplica por riquezas, pelas honras deste mundo ou pela morte dos inimigos, este envia a Deus prece sem valor, enquanto jaz nas profundezas. João declara o motivo pelo qual o Senhor, depois de despedir o povo, retirou-se ao monte para orar. Jesus, sabendo que o viriam arrebatar para o fazerem rei, retirou-se de novo, ele só para o monte. E segue-se, Chegada a noite, encontrava-se a barca no meio do mar, e ele só em terra. Segundo Teofilacto Diócrida, o Senhor permitiu que os discípulos entrassem em perigo para que se fizessem pacientes, razão pela qual não os assistiu imediatamente, mas permitiu que ficassem em perigo durante toda a noite, para ensiná-los a esperarem pacientemente e a não esperar desde o início o auxílio nas tribulações. Segue-se, pois, vendo-os cansados de remar, pois o vento lhes era contrário. Cerca da 4ª vigília da noite, foi ter com eles andando sobre o mar. Segundo Pseudo Crisóstomo, a Sagrada Escritura diz 4 vigílias da noite, dividindo cada uma em 3 horas. Por isso dá o nome de 4ª vigília, aquela que é depois da hora 9ª, isto é, na hora 10ª ou na hora posterior. Segue-se, e fez menção de passar adiante. Segundo Santo Agostinho, de que maneira puderam eles compreender o que ocorreu, a não ser pensando que ele, Cristo, ia para outra parte, querendo passar por eles como estranhos?
eles pelos quais não eram reconhecidos a ponto de pensarem que era um fantasma? Segue-se, pois, Quando eles o viram caminhar sobre o mar, julgaram que era um fantasma e gritaram, porque todos o viram e se assustaram. Segundo Teofilacto Diócrida, percebe que justamente quando Cristo devia fazer-lhes cessar o perigo, incutiu-lhes o maior temor, mas imediatamente confortou-os pela voz. Segue-se, pois, Mas ele falou-lhes logo e disse, tende confiança, sou eu, não temais. Imediatamente reconheceram-no pela voz e dissolveu-se seu temor. Segundo Santo Agostinho, de que maneira, pois, queria Cristo passar adiante daqueles que, estando aterrorizados, assim confirmou, a não ser porque aquela vontade de passar adiante era eficaz para arrancar aquele clamor daqueles a quem convinha socorrer? Segundo São Beda, sendo assim, carnais, os discípulos admiravam-se com a grandeza dos poderes, mas ainda não podiam nele reconhecer a verdade da divina majestade. Daí se segue, o seu coração estava obcecado. De outra parte, em sentido místico, o esforço dos discípulos ao remar designa as fadigas da Santa Igreja, que, entre as ondas deste mundo que se lhe opõe, e entre os sopros dos espíritos imundos, se esforça por chegar ao repouso da pátria celeste. E convenientemente se diz que a barca estava no meio do mar, e ele só em terra, pois por vezes a igreja foi abatida por tão grandes tribulações da parte dos gentios, que chegou a parecer que seu Redentor a havia completamente abandonado. Mas o Senhor vê os seus trabalhando no mar, pois, para que não faltem nas tribulações, fortalece-os com o olhar de sua piedade e, enfim, liberta-os com seu auxílio manifesto. Ele vai até eles na quarta vigília, quando se aproxima o nascer do dia, pois quando o homem tiver elevado sua mente à luz do protetor celeste, então o Senhor prestará auxílio e serão sedados os perigos das tentações. Segundo Pseudo Jerônimo, mas ele, Cristo, lhes disse, tende confiança, sou eu, pois vê-lo-emos como ele é. Já o vento e a tempestade cessaram quando Jesus estava sentado, isto é, reinando na barca, que é a Igreja Universal. Segundo São Beda, ele está sempre presente em cada oração, pela graça de seu amor. E aí logo todas as guerras dos vícios do mundo que é contrário ao dos espíritos malignos, uma vez retidas, elas cessam.